Olá, muito boa noite a todos. Estamos começando mais um Edcast. Hoje é episódio de número 36, com o tema A Lei de Igualdade. Aqui é Rafael, de Jaraguá do Sul, e minha frase de hoje é a seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa frase de Jesus está em Mateus, capítulo 19, versículo 24. Olá, boa noite a todos também. Aqui é o Gaspar de Itapema para a edição de mais um episódio do nosso Edcast. E a minha frase é de André Luiz: não acuse os espíritos desencarnados e sofredores pelos fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. André Luiz. Muito bem. Então tá, mais um episódio hoje, né? Vamos falar sobre lei de igualdade, sobre como fomos criados, se somos iguais, se não somos perante Deus, né? Um pouco da nossa evolução. O que mais que os temas de hoje abordamos, né? Igualdade de riqueza, vamos dar uma falada. Enfim, vamos falar sobre a lei de igualdade, sobre a igualdade dos homens aqui na Terra, certo? Se existe igualdade entre o homem e a mulher, né? Exato, também. E né? a igualdade diante do túmulo. Isso, vamos só fazer a nossa oração para nós começar. Vamos todos fechar nossos olhos um minutinho, levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedir mais uma vez a presença dos nossos espíritos de luz conosco nessa noite, para nos ajudar na aula, para nos abrir a mente, que eles nos inspirem, que eles nos ajudem, que eles abram a mente de nossos ouvintes e que também os inspirem a receber a aula e entender o que nós estamos tentando passar. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, vamos lá. Pergunta tradicional, né? Começamos por onde? Vamos tentar definir igualdade, né? Vamos tentar dar alguma definição para a igualdade. Mas antes disso, pedir aí aos nossos queridos amigos que nos acompanham que abram o seu livro dos Espíritos, lá nas questões da 803 a 824, para poderem nos acompanhar de uma maneira mais efetiva. Uhum. E quem não tem o livro dos Espíritos em casa, no nosso blog é só entrar lá e pode baixar de forma digital e acompanhar da mesma forma na tela do computador as questões que a gente vai enumerando ou se referindo durante o nosso encontro. Se porventura está ouvindo nosso áudio pela primeira vez, o nosso blog www.esdcast.com. Isso mesmo. Então, vamos tentar definir igualdade. Igualdade é o princípio segundo o qual as prescrições, proibições e penas legais são as mesmas para todos os cidadãos,
sem acepção de nascimento, situação ou riqueza. Bom, com essa definição, nós mais ou menos já dissemos o que é a igualdade, né? O próprio termo já nos remete, né, a um conceito do que é ser igual. O que é realmente igualdade em se tratando de nós, seres humanos, né, homens que habitamos esse planeta? Porque Deus, né, na sua infinita bondade, não iria criar seus filhos com alguma diferença, né, Rafa? Exatamente. De maneira nenhuma. Nos criou, um dia nos criou, como como falamos isso aqui várias vezes, simples e ignorantes, e nos deu as mesmas oportunidades, as mesmas chances de vida, de evolução. Todos nós tivemos as mesmas oportunidades. Homem, mulher. Ou seja, né, não existe criatura privilegiada no planeta. Não existe privilégio nenhum. Ah, mas existem anjos de Deus. Existem, sem dúvida nenhuma. Um dia foram iguaizinhos a nós. O que o pessoal tem que lembrar, a gente também, né? Os espíritos não foram criados todos ao mesmo momento, todos ao mesmo tempo. É bem né? isso mesmo. Uns já foram criados antes, outros foram criados depois. Os que foram criados antes têm mais experiências, já tiveram mais encarnações, já tiveram mais vivência, ou seja, já desenvolveram mais algumas aptidões diferentes, né? Além daqueles que estão começando agora. Não significa que existem uns mais inteligentes ou mais privilegiados que outros. Significa apenas que têm mais experiência. Se souberam, né, Rafa, aproveitar a oportunidade que Deus lhes deu, e esse aproveitar a oportunidade que eu digo, é durante as suas encarnações, se deram aqueles passos à frente tão necessário para a nossa evolução, né? Porque sabemos que nem todos, né, aí nos incluímos, né? Nem todos nós soubemos aproveitar as encarnações anteriores. Exato. Para que fizéssemos a nossa evolução, né? Mas já falamos isso em outras aulas, né? Uns evoluem em ciência, outros em outro tipo de sabedoria, outros em moral. Então essa é a diferenciação muitas vezes que se encontra hoje, a tal desigualdade intelectual, a tal desigualdade tão escrachante que existe na sociedade, né, Rafa? Mas é uma desigualdade temporária, né? Na verdade, o livre-arbítrio faz com que a gente se interesse por coisas diferentes. Verdade, não é verdade? Sem dúvida. Então, enquanto um se interessa por matemática, o outro se interessa por literatura. Mas não quer dizer que ambos não tenham que aprender sobre matemática e literatura. Com o passar das encarnações, com o passar do tempo, todo mundo vai aprender sobre tudo, né? Aqui, na nossa evolução moral, nesse momento, não é possível ainda para nós conhecermos tudo. Não é verdade? E nem também em uma encarnação só seremos detentores de todo o saber, né? Com certeza, a gente já comentou isso em outro podcast. Necessitamos de muitas e muitas encarnações para poder obter todo o conhecimento necessário. E veja bem, a gente está falando agora da lei de igualdade, né? Mas já estamos nos remetendo ao tema reencarnações. Porque é só entendendo e aceitando o dogma da reencarnação que é possível ao homem compreender o porquê dessas desigualdades que existem e às vezes tão acentuadas, né? De pessoas tidas como ignorantes de todo o saber e outras com todo o saber a seu dispor, né? É verdade. Então, só entendendo através da lei da reencarnação e só compreendendo, como você falou, que Deus não nos criou todos nós no mesmo instante, no mesmo momento. Somos milenares, sem dúvida nenhuma. Sim. Com certeza já tivemos, é impossível a gente imaginar, mas vamos pensar aí centenas de encarnações. Aqueles que souberam aproveitar a oportunidade avançaram um passo a mais do que outros que hoje se consideram inferiores. Mas isto não quer dizer que Deus deu privilégio para alguém. O privilégio quem angariou, na verdade, foi o próprio ser humano, né, que soube
soube aproveitar o momento, a sua reencarnação, e foi em busca do saber, foi em busca daquelas coisas que estão necessárias à sua alma, ao seu espírito, e hoje parece que são diferenciados dos demais. Mas, como você falou, né, isso é temporário, porque nenhum de nós vai chegar à perfeição, vai chegar aos mundos angélicos, onde hoje vive Jesus e todos aqueles espíritos que evoluíram, sem termos o conhecimento de todas as coisas, né? Então Exato. a lei da igualdade, só um pouquinho, Rafa, a lei da igualdade ela vai ser absoluta quando nós estivermos em mundos angélicos, porque aí todos cumpriram as etapas. Todos nós passamos por reencarnações e reencarnações, não importa quantas, milhares, não interessa, mas um dia nós estaremos todos reunidos no mundo superior, no mundo angélico, né? Sim, com certeza. Eu ia comentar antes só que atualmente, né, essa diferença que nós temos de aptidões e de privilégios, como você falou, que um conquista, né, de uma maneira, outro conquista de outra, isso faz parte da nossa evolução, né? Não é possível todos saberem tudo, e é por isso que nós estamos aqui. A gente está aqui para se ajudar. Enquanto um sabe de um determinado assunto, de um determinado tema, o outro sabe de outro. E assim nós nos complementamos, né, como seres humanos aqui na Terra, onde a gente tem a oportunidade de praticar a caridade, tem a oportunidade de ajudar o próximo com essa diferença, né? A diferença faz parte da nossa evolução aqui no planeta Terra. Como a gente falou, né, Deus, que é a bondade infinita, não concedeu a ninguém alguma superioridade, algum tipo de privilégio, né? Nem pelo nascimento, nem pela morte, né? Quer dizer, perante Deus, nós somos todos iguais, todos seus filhos, sem cor, sem raça, sem casta. Ninguém é diferente aos olhos de Deus. Essas diferenças, quem cria somos nós, os homens. Pelo poder econômico, pela família tradicional, pela família real, pelo sangue azul. Ora, veja só, se Deus, então, iria criar seus filhos para que se fossem diferenciados pela tradição da família, porque é um nobre, porque é um príncipe, um rei, uma rainha, tudo isso é título terreno, né, Rafa? Tudo isso, coisas que o homem criou e coisas que, infelizmente, servem para distinguir os seres humanos um dos outros, né? A gente tem que pensar também que no plano divino, Deus a gente sabe que é soberanamente perfeito. Nada disso que nós passamos hoje é o acaso. A gente sabe que o acaso ele não existe. Então, cada um exerce uma função. Cada um tem o seu plano, pelo menos traçado. Se vamos cumpri-lo ou não, cabe o nosso livre-arbítrio. Mas cada um tem um plano traçado quando reencarna. Mesmo esses que você citou, de famílias nobres, que estão vivendo em monarquia, mesmo esses eles têm uma função. Né? Tem, sem dúvida. Está nascendo no seio de uma família da monarquia, ou seja, ele tem uma função com toda uma nação, com todo um povo. Né? É a função dele cuidar daquele povo. É uma função bastante complexa. Está nascendo no meio pobre, no meio da miséria. Tu também tem a tua função ali. Tu nasceu ali para aprender a deixar de ser orgulhoso, a aprender a ser humilde. Então, assim, cada um exerce uma função diferente e não é à toa. Né? Então, cabe nós aprender onde estamos e viemos aqui nesse planeta. Né? Cada um tem que cumprir o seu papel perante a lei de justiça, de amor e de caridade que Jesus veio nos ensinar. Né? Sem dúvida nenhuma, considerando que Deus é justo, todas as vicissitudes que nós passamos nessa terra, nessa vida, há de ser justa também, né? Aliás, essa diferença social que existe, infelizmente, é algo que está aí para que a gente conviva com ela, né? Ela tem, sem dúvida nenhuma, como os nossos vícios, nossas dificuldades, as nossas fraquezas, ela tem como origem, tem de duas formas, né? Ou elas foram criadas nesta vida, ou vêm de vidas anteriores. Isso é patente, né?
De vidas anteriores, sem dúvida nenhuma, hoje, na condição de rico ou de pobre, a gente está, como você falou, passando por uma provação, por um algo que necessário, que você tem que passar por aquilo ali para que possa ou controlar teu orgulho, teu egoísmo, ou sem ter condições financeiras, no caso dos pobres, dos miseráveis, não praticar o orgulho e o egoísmo. Então você fica preso naquela condição de miséria em que o homem vive. Muitas vezes viveu já vidas passadas na opulência, na riqueza. Hoje vem numa situação de extrema pobreza para que o espírito possa ter a oportunidade de aprender a ser simples, ser humilde, deixar o orgulho e o egoísmo de lado. E assim é a vida, né, Rafa? Assim segue, como se diz, a nossa vida rumo à perfeição. Porque todos nós, a gente tem uma grande jornada que foi empreendida lá no início da nossa vida, quando Deus nos criou. E essa jornada é a evolução, é o caminho que nós temos que percorrer, muitas vezes na miséria, muitas vezes na riqueza. São oportunidades que Deus nos dá, mas com um único objetivo, como você falou. Todos nós estamos aqui nesse mundo com um objetivo. Seja o rei, seja o presidente, seja o faxineiro, o varredor da rua, todos nós temos um objetivo na vida, que é o nosso crescimento espiritual, que é a busca das coisas de Deus. Aliás, diz no Evangelho que buscai primeiramente Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão dadas por acréscimo. A gente não tem ainda isso muito claro na nossa vida, na nossa cabeça, porque infelizmente ainda somos muito apegados à matéria, né, Rafa? Mas como estamos vivendo já a era do espírito, a era do ser, o homem aos poucos vai se desvencilhando dessas amarras que é o materialismo e praticando mais o espiritualismo, né? Mais voltado para as coisas de Deus, para as coisas santas, sagradas, né? Não necessariamente, e é bom que a gente diga isso, que tenha que ser espírita para praticar o espiritualismo de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas, graças a Deus, essa doutrina de amor, esse Consolador prometido que o Cristo nos mandou, ele nos ensina, pelos seus estudos, pela sua prática, a ter esse pensamento voltado mais para as coisas espirituais, né? Para se desfazer dessas amarras que a gente tem com o materialismo. Então isso a gente estuda, aprende, e se a gente não pratica, teremos que responder um dia pelo conhecimento obtido e a não prática do conhecimento, que vai ser muito, muito triste a gente ser cobrado por uma coisa que você sabia e não praticou, né? Com certeza. Mas eu queria falar assim sobre as diferenças sociais que hoje existem. Um exemplo, né? Vamos supor assim, pega um milionário, alguém de uma família tradicional. Aqui no Brasil, graças a Deus, não existem as castas, né? Mas em países como a Índia existem as castas que prevêm daquela família tradicional. Aos poucos eles estão tentando quebrar isso, mas ainda existe. Pega um rei, uma rainha, um príncipe, e pega um mendigo, um miserável, desses que vivem na rua, tira a roupa de todo mundo, não tem diferença nenhuma. Aí faz outro teste, tira o sangue de todos, manda para o laboratório. E pede para o técnico em laboratório definir qual daquele sangue é do nobre, é da família de casta, é da família tradicional, qual é o sangue do miserável, do paupérrimo. Impossível a ciência determinar, porque não existe diferença. Então é uma grande prova como Deus é justo e como nos criou iguais. E mais uma vez, né, nós homens é que criamos essas diferenças, essas barreiras, julgando o ser humano pelo que tem, pelo que possui, né? Tem uma frase no Livro dos Espíritos que resume tudo, né? Desigualdade social é obra do homem e não de Deus. Obra do homem, sem dúvida nenhuma. Somos nós, com o nosso orgulho, com o nosso preconceito, né? Que plantamos e criamos
pobreza e riqueza nesse planeta. Infelizmente, né, a gente vive num planeta onde é impossível todos sermos igualmente sociais, não adianta. A riqueza ela não seria igual para todos se fosse dividida. A gente está num planeta transitório, a gente está num planeta que nos serve de prova e expiação, então essas diferenças que o próprio homem cria também são úteis na obra divina, né? Se todos fôssemos iguais, seria mais difícil para a gente passarmos pela prova da riqueza, pela prova da pobreza, né? E por assim adiante. Infelizmente, ainda estamos num planeta em evolução que precisa passar por isso, né? A necessidade do espírito, né? Do nosso espírito, de passar por essas provações, né? Sim. Outras diferenças que já foi muito mais acentuada no passado, mas ainda se vê muito, principalmente em países lá do Oriente, que é a discriminação que existe do homem em relação à mulher, né? Sim. Como a mulher ainda sofre esse tipo de preconceito, essa discriminação pelo fato de ter nascido mulher. Lá é mais explícito, né? Tá na lei deles que a mulher só falta estar escrito que ela é inferior ao homem. Mas aqui na sociedade que a gente vive hoje, eu não sei se não é tanto quanto pior, ela está implícita, né? Se a gente vê, eu estava vendo outro dia uma reportagem e que no país todo, né, uma realidade nossa brasileira, em média a mulher ganha menos que o homem, mesmo exercendo as mesmas funções. É verdade. Por quê? Né? Por que isso? Porque a gente ainda vive numa sociedade que considera a mulher inferior ao homem. Né? Não faz sentido. Às vezes, tanto quanto ela exerce funções, às vezes muito mais nobres, que a mulher é um ser mais sensível, é um ser, né, mais maleável, justamente por causa da maternidade. Né? É verdade. Então, essa é a diferença entre o homem e a mulher. Essa né? é a diferença. Ao cuidar dos filhos, ela precisa de muito mais carinho, muito mais amor. O homem é muito mais bruto, né? Então, mas socialmente falando, não há motivos para a gente achar que uma mulher é inferior, né? De maneira nenhuma. É complicado essa nossa sociedade ainda, né? Então, e não é difícil de você perceber, né, Rafa, como a mulher ainda é discriminada. E olha que a mulher tem demonstrado, tem provado ao homem a sua capacidade de trabalho, de discernimento, a inteligência da mulher, ocupando cargos importantíssimos, né? Presidentes de repúblicas, primeiras ministras, né? Chefiando grandes empresas. Mas isso parece que ainda não despertou no homem que a mulher é um ser tão igual quanto ele. E que Deus, obviamente, não ia criar jamais um ser inferior a outro. E até porque, na nossa grande caminhada espiritual, evolutiva, nós hoje que somos, revestimos um corpo de homem, se ainda não fomos mulher em outras encarnações, teremos que reencarnar como mulher. Porque como saberemos tudo se não passarmos por aquela experiência? Por essa experiência, né? Sabemos que o espírito não tem sexo, ele é assexual. Mas quando encarna, faz uma opção. Então, se nós precisamos saber de tudo para que sejamos evoluídos, se nós ainda não encarnamos como mulher, nós homens, teremos ainda que passar por essa experiência evolutiva. Então não há necessidade nenhuma, né, de o homem discriminar a sua companheira, que é quem lhe dá filhos, quem lhe dá amor, quem lhe dá carinho, que é aquela sensibilidade que a mulher é, né? É o equilíbrio da vida do homem, é a mulher. E muitas vezes, e não é raro, a mulher é o esteio da casa. E o homem não consegue reconhecer isso. Muitas vezes é a mulher que segura todas as pontas. A gente sabe disso. Né? E muitas vezes isso não é reconhecido e ela passa por esse tipo de preconceito. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu só queria voltar rapidinho, onde nós estávamos falando de riqueza e pobreza. No material a gente estava lendo e a gente sabe, né, são provas tanto quanto difíceis uma ou outra, né,
passar pela riqueza, passar pela pobreza. Mas para ti, pai, tu acha riqueza ou pobreza? O que é mais difícil? Olha, as duas provas são muito difíceis, mas nos nossos estudos a gente acaba lendo alguma coisa que nos diz que a riqueza é a prova mais difícil de passar. Porque a riqueza, o dinheiro, ele te dá poder. O poder aguça a tua ambição. Ele te facilita você subjugar teus irmãos, seja com o trabalho, seja com o teu egoísmo, com o teu orgulho. Então a riqueza é uma porta aberta para as perdições. E é bom que a gente fale que quando a gente fala isso, puxa vida, a riqueza não é mal, de maneira nenhuma. Se fosse uma coisa ruim, Deus não teria deixado para o homem. A riqueza é necessária, porque é com a riqueza que se criam empregos, que se evolui de uma forma intelectual, material. Se não houvesse riqueza, como que o homem evoluiria? Sim. Mas nós estamos falando daquela riqueza em que o detentor dela usa e abusa do direito de subjugar os seus semelhantes. Então, essa é uma prova, no meu modo de entender, muito mais difícil. Porque o pobre, Rafa, mesmo que ele tenha ímpetos de orgulho, de egoísmo, mesmo que ele queira subjugar um semelhante seu, ele não tem condições. Porque ele não tem dinheiro, ele não tem poder. E o dinheiro lhe dá poder ao homem. Então ele fica preso, né? Fica preso na sua pobreza, na sua miséria, e ele tem que aprender de uma forma, às vezes, muito dura, muito difícil, porque mesmo que ele queira expressar esses sentimentos danosos para a evolução do espírito, ele não consegue. Ao contrário do rico, que tem tudo na sua mão. Tudo lhe é possível. Basta um telefonema, um estralar de dedo, uma ordem, e as coisas estão sempre à sua disposição. Então, no meu modo de entender, a riqueza é sem dúvida nenhuma uma das provas mais difíceis que o ser humano tem que passar. Apesar de a gente sempre estar querendo dinheiro, né? Danado do dinheiro. Eu concordo contigo, mas a pobreza, por outro lado, embora ele não vá conseguir oprimir ninguém, não vá conseguir, que nem você falou, né? Mas ela pode incitar revolta, né? Ela pode incitar a gente conhece, e é fato, muita gente que não deveria ser orgulhoso de maneira nenhuma, muito pelo contrário, pela condição que vive, né? Mas ainda assim o é. A pobreza, ela não lida com o lado material, mas ela lida com o sentimento do ser humano. Entendeu? A sensação de humilhação, muitas vezes, o que a pessoa deveria tirar de lição, ela tira de revolta. Né? A riqueza tá tudo muito fácil, mas a pobreza, para tu passar por ela sem se revoltar, sem pensar no que poderia ter sido uma vida melhor se ganhasse numa Mega Sena, e sem olhar pro lado bom da situação, é muito complicado, é muito difícil alguém passar por isso e enxergar o lado bom da vida, enxergar o lado bom da coisa. Eu acho que as duas provas são bem complicadas, né? São bem difíceis. Mas assim, por que eu puxei o tema de volta? Que a minha frase de entrada foi a frase de Jesus, né? Que é mais fácil que um camelo passe por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não quer dizer que os ricos não vão entrar no céu, pelo amor de Deus, né, gente? Existe sim muita gente com dinheiro, muita gente com poder que faz a sua parte, né? Que faz a sua caridade. Esse sim, com certeza, está fazendo o bem para as pessoas. Não é impossível, né? Mas é complicado, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Mas a prova, Rafa, do pobre é a resignação. É resignação, exatamente. Essa é a grande prova do pobre. Uhum. E a do rico é se conter. Porque está na mão dele todo o poder. Está na mão dele. É só ele querer. É só ele, como diz assim, extravasar os seus sentimentos. E, enfim, basta, como eu disse, uma ordem, um telefonema. Sim. E as coisas estão tudo à sua disposição. Mas não é fácil tu ficar resignado uma vida inteira, né? Depende da evolução, né, Rafa? Claro. Por que as pessoas jogam toda semana na Mega Sena? Não estou dizendo que não é para jogar, de novo. Porque elas querem sair daquela condição. Porque você não quer ficar resignado, baixar a cabeça e aceitar a tua condição de pobre o resto da vida. Ninguém quer.
É muito difícil tu passar por uma situação dessa e não, pronto, é isso que vim, vou seguir minha vidinha do jeito que eu posso. Não, tá sempre o ser humano procurando melhorar. Mas tem gente que quer melhorar da pobreza para ser milionário, né? Quem não quer? Pergunto. Até eu quero. Mas é isso que eu estou dizendo. Os dois lados é muito complicado, né? O rico pela facilidade de cair em tentações e o pobre pela dificuldade em manter-se resignado. Pela carência, né? Exatamente. Mas esse desejo de melhora, esse desejo de até ter as coisas, também é uma lei da natureza, né, Rafa? A evolução ela está intrínseca dentro da gente. A gente quer sempre melhorar de alguma maneira, né? Seja ela socialmente, seja ela moralmente, a gente está sempre querendo ir para frente, né? Sempre buscando o melhor. Uhum. Porque o ser resignado não quer dizer que você não vá à luta. O ser resignado é entender e compreender que aquela situação é dele, ele vai viver daquela forma, sem revolta com Deus, com ninguém. Mas não quer dizer que ele não vá lutar pela vida, que ele não vá trabalhar, não vá buscar ganhar o seu dinheiro, melhorar o seu padrão de vida, de maneira nenhuma. É a obrigação de cada um fazer isso, né? O resignado é não ser revoltado. Exato, né? Exato. Mas não quer dizer que seja um acomodado de maneira nenhuma. Porque nós temos o compromisso e a obrigação com a nossa melhora material, espiritual, né? Tudo isso fazem parte das leis divinas, das leis naturais, né? Queria também falar um pouquinho sobre a igualdade no túmulo. Olha só, não é macabro não, né? De maneira nenhuma. Após a vida na Terra, né? Após a vida terrena. Por quê? Porque acontece que ao morrer, pessoas que têm posses vão lá e fazem aqueles monumentos suntuosos no cemitério. E aí, no nosso livro dos Espíritos, na pergunta 823, Kardec pergunta aos espíritos instrutores da humanidade: de onde vem o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres? Olha só a resposta, Rafa. Último ato de orgulho. Por que ato de orgulho? Porque aquilo ali também é uma ostentação, né? E porque nós sabemos que naquele local onde está um túmulo, ali não tem nada. Ali não existe absolutamente nada. Apenas a memória, né? Somente a memória. Uma vez que o corpo que ali é depositado se decompõe, se acaba e ali termina toda a trajetória de um corpo físico. Mas o espírito, como é eterno, vai continuar a sua jornada em outros mundos, em outras pairagens, como se diz, né? Reencarna novamente. Então, diante do túmulo, novamente nós somos todos iguais. Não importa o tanto de dinheiro que você tenha, na hora derradeira vai o pobre, vai o rico, vai o rei, o príncipe, o presidente. Todos nós vamos passar por esta fase, né, que é uma mudança, sem dúvida nenhuma, né? Ninguém dura para sempre aqui nesse planeta, né? Ninguém é para sempre nesta vida. Tem jeito. Somos para sempre na vida espiritual, né? Exatamente. Mas não somos para sempre na vida corporal. Porque nós não somos um corpo físico vivendo uma experiência espiritual, né? Nós somos espíritos vivendo uma experiência corporal. Perfeitamente, exatamente isso. Porque tem um tempo, tem um termo, e todos nós haveremos de passar por essa fase, né? Que todos, a grande maioria da humanidade teme a morte, se apavora com a ideia da morte, mas ela é inevitável. Não tem como o homem se ver livre deste momento. E quando nós entendermos que a morte é a liberdade, quando nós tivermos esse discernimento de que a morte é a liberdade do espírito,
e que o espírito anseia por essa liberdade, porque ele sente saudade da sua pátria, que é o mundo espiritual, e que na grande maioria das vezes, quando o espírito volta do torpor da morte, ele se sente muito feliz em ter deixado aquele corpo, porque o corpo é que nem uma roupa, né, Rafa? Uma roupa velha. Há necessidade de trocar. E assim é com a nossa vida. De repente nós temos que trocar de vida, sair do mundo corporal e ir para o mundo espiritual. Então aí também existe uma igualdade sem diferença nenhuma para todos nós. Todos os seres humanos da Terra, não importa se é da casta X, se é da família tradicional, se é aquele pobre coitado, que nós achamos que é pobre coitado, que está varrendo rua, mas muitas vezes é um espírito muito elevado que ali está, passando por aquela prova. Se não está elevado, às vezes está se elevando naquela prova, né? Exatamente, é. Todos nós haveremos de passar por este momento igualzinho para todos, sem diferença nenhuma. Então aí também está uma grande lei da igualdade e que Deus não poderia fazer diferente, né? Que alguém fosse ter uma morte diferente do outro só porque tem este ou aquela situação na sua vida, né? Sim, verdade. Então, eu acredito que o que a gente precisava falar sobre lei de igualdade é isto. Pelo menos para as pessoas conhecerem, né, que existe uma lei de igualdade, né, e ela é perene, ela está aí para a gente segui-la, para a gente passar por ela. Na verdade, nós estamos inseridos nessa lei sem nem mesmo percebermos, né? Somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo Deus, somos todos irmãos, né? Verdade. Que bom que somos assim, né, Rafa? Que bom que Deus nos criou todos iguais. Que pena que os homens fazem essa diferenciação, né? É verdade. O dia que o homem se desprender do orgulho, da vaidade, do egoísmo principalmente, não vai ter mais mendigo na rua, não vai ter mais pessoas passando por necessidades, porque todo mundo vai se ajudar, todo mundo vai cumprir seu papel, a sua função dentro da sociedade, e aí esse tipo de situação, aí sim, chegaremos à igualdade, todos seremos iguais, vai ser muito minimizada, vai ser quase nula, né? Mas temos que vencer, né? Acho que são grandes chagas que temos ainda que vencer. Cada um de nós temos ainda orgulho, temos ainda egoísmo, né? Cada um tem que fazer a sua luta aí para vencer isso, né? Se desvencilhar dessas amarras, né? Exato. Se ver livre desses vícios tão perniciosos que dificulta tanto o nosso progresso espiritual, né? Que a gente necessita tanto desse progresso. Quer dizer, às vezes a gente não tem consciência, estando encarnado, do quanto importante é a gente fazer o nosso deverzinho de casa, né? Só quando a gente chega no mundo espiritual, e com certeza já fizemos isso centenas de vezes, a gente chega lá e se depara com a nossa realidade, muitas vezes com o tempo perdido, né? Quanto tempo se perdeu atrás de quimeras, atrás de posições sociais, de títulos, quando que na verdade nada disso tem valor lá do outro lado. Nada. Lá do outro lado ninguém quer saber teu nome, nem que cargo que ocupou, que nem os bens que possuía, absolutamente nada. Apenas a tua consciência a te cobrar o que fizeste da tua vida, né? Verdade. O que se leva da vida a não ser a vida que se leva, né? Essa frasezinha famosa. É verdade. Então, para concluir, Rafa, eu tenho uma frasezinha assim que eu escrevi aqui, que ela diz mais ou menos assim, ó, que uma visão mais ampla do amor induzirá o homem um dia a repartir do seu excesso com aquele que tem menos. Somente assim diminuiremos as desigualdades sociais de nosso planeta. Aquilo que tu acabou de falar há pouco instante, né? Que daqui a pouco todos nós seremos solidários com a dor do outro, com a fome do outro. Aquilo que está sobrando na minha mesa vai alimentar aquele que está faltando. E aí sim estaremos caminhando para uma grande igualdade social, espiritual, divina, que é o que o homem na verdade necessita, né? Para viver um pouquinho melhor, viver mais feliz. Mas eu acredito também que nessa fase que nós estamos do planeta de provas e expiações, a nossa vida ainda vai ser assim, desta forma.
esses altos e baixos, né? Com o orgulho Exato, e o egoísmo exato. ainda falando muito alto em nossas vidas. Uhum. Mas no momento em que conseguirmos a transformação e que se a gente fizer parte do novo mundo, que vai ser um mundo de regeneração, aí o amor já vai estar falando mais alto, aí o mal já não será tão soberano como ele hoje é, né, no mundo de provas e expiações. E com certeza o homem vai ser bem mais igual do que é hoje, mais irmão, né, mais humano, mais crente em Deus, nas suas leis. Exatamente. Penso que um dia o homem vai cumprir o seu papel ao qual foi destinado, que é a lei do amor, né? Cumprir essa lei e aí sim, seremos todos felizes por completo, né? A lei universal, né? A única religião que Jesus deixou para os homens. O amai-vos uns aos outros. Uhum. Muito bem, Tá. eu acho que Fechou, né? falamos Acho que conseguimos resumir. o que a gente tinha se proposto, né? Uhum. Eu só queria dar o recado novamente, né? Pessoas que querem fazer perguntas, fazer críticas, dúvidas, né? Dá qualquer recado pra gente. Tem aí nossos canais, né? Temos o nosso e-mail, que é o esdcast@esdcast.com.br. Temos o nosso Facebook, que é facebook.com/esdcast. Tem o nosso blog, www.esdcast.com. Tem o Twitter, @esdcast. Tem sinal de fumaça, o que quiser aí a gente tá atendendo. E né? a gente vai ficar muito feliz, né, de receber qualquer comunicação aí de alguém que nos acompanha, quiser nos chamar a atenção por alguma bobagem que a gente falou. Exato. A gente vai ficar muito agradecido, porque humanos como somos, às vezes na empolgação da palavra a gente diz alguma coisa que não é verdadeiro, que não está bem de acordo com o tema. Uhum. É importante que alguém, se descobrir isso, nos fala, porque a gente se corrigir, né? Exato. Muitas vezes a gente tenta manter-se fiel aqui à apostila do ESD, ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, mas às vezes a gente traz muito da nossa opinião, da nossa carga emocional, que nem sempre é a mais correta. Pode acontecer também. Então, por favor, gente, deixa eu fazer uma correção aqui, um pedido de desculpas, na verdade. O Clairton de Souza, na aula passada, sobre nós estávamos falando sobre alimentação, lembra? Ele nos comentou via Facebook que a gente comentou novamente na aula passada, né? Que a alimentação nem sempre seria feita por carne. O ser humano já está evoluindo para uma já tem pessoas que já são vegetarianas, não precisam de carne. Foi o Clairton de Souza deu um toquinho pra gente nesse detalhe. Eu queria agradecer a participação dele, né? A gente esqueceu de fazer isso na aula passada. Então, Clairton, um abração para ti. Continua participando, por favor. Manda mais recados pra gente aí. Então tá. Pai, tem mais algum recado final para dar pra gente? Não, eu só queria fazer uma observação a respeito da aula que nós falamos sobre a lei da destruição. E logo após a nossa aula aconteceu aquele problema lá nas Filipinas. Pois é. Eu falava que aquelas catástrofes, quando ela acontece, ela desperta na humanidade aquele espírito de solidariedade, de ajuda, né? Uhum. Então ficou muito claro ali como o mundo se condoeu com aquele problema, países mandando profissionais para lá, a ONU procurando formar um fundo financeiro para ajudar o país. Então você vê ali a lei da destruição aconteceu, como a gente falou na nossa aula, e da mesma forma houve a ajuda, a solidariedade de todo o resto do mundo, que se condoeram com as dores daquele povo e praticaram ali uma lei divina, que é a se solidarizar com o sofrimento alheio. Deixa eu só lembrar. Vamos só lembrar o tema da próxima aula? Lei da reprodução. Lei de reprodução. Muito bem. Vamos falar um pouco aí de casamento, celibato, monogamia, poligamia, enfim. Legal. Enfim, vamos falar então, sobre todos esses temas. Faz apenas a oração final pra gente.
E nesse momento eu peço a todos os que nos acompanham para que, com os olhos da carne fechados e o coração aberto e o pensamento voltado para o nosso Pai maior, possamos dizer a Ele: Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado por as suas leis divinas, obrigado por tudo que tem nos dado. Obrigado a Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso companheiro, que nos prometeu e nos enviou o Consolador prometido, que é esta doutrina de amor que abraçamos. Querido mestre, esteja sempre conosco, nos iluminando, nos protegendo, nos amparando, para que possamos aprender e praticar os teus ensinos. Praticar no sentido do amor, da caridade, do perdão, da ajuda ao próximo. Todas essas atitudes, mestre amigo, que fazem com que possamos elevar um pouquinho mais o nosso espírito. E assim então, em teu nome, querido Jesus, em nome do nosso Pai maior, nós encerramos a nossa aula dessa noite, rogando a ti, querido mestre, que o teu amor e a tua paz fique dentro do coração de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, acho que era isso por hoje, né? Por isso, da minha parte, meu muito boa noite a todos e que todos possam ficar com Deus no seu coração. Muito bem, da minha parte também, muito boa noite a todos e que fiquem todos com Deus também. Um abraço.